Iniciamos mais uma temporada de Júpiter e dessa vez no signo de Gêmeos. Então agora no final do mês de maio até junho de 2025 nós vamos estar sob a influência de Júpiter passando por Gêmeos. O que é uma ótima notícia, é um local de oportunidades, de grandes possibilidades, de crescimento e avanço intelectual, mas para além disso, de observar que há múltiplos caminhos, né? Caminhos, inclusive, que a gente não enxerga com tanta clareza agora, tá? Mas que são importantes para o nosso crescimento e para a nossa expansão. E eu já estou falando isso já associado com a leitura para você que no seu mapa astral tem Júpiter em Touro. Eu sou Elis Ribeiro e esse é o The Chill It, ou toda vez, ou a bruxa do chá, ok? E aqui eu vou estar trazendo conteúdos de leituras, mas também dicas mágicas, de rituais, tanto para você mesmo em casa, com a sua fé, com a sua vela, com aquilo que você possui, material e que te lembra do poder da espiritualidade, como no meu caso, mais conectado com os elementos naturais. Enfim, a gente ainda tem muito a desenvolver. Eu vou já iniciar a leitura, porque a gente tem bastante coisa para conversar aqui. E tem um elemento aqui nessa leitura que está fazendo com que a minha mente se esvaia um pouco. Eu fiz aqui perguntas com decks diferentes, né? A gente tem o baralho cigano, o tarô de Waite e as cartas xamânicas. A gente vai começar com o baralho cigano e a minha pergunta foi sobre o que esperar. Tô dizendo que essa carta da nuvem tá dando uma confusão na mente. Como vai ser, né? Ou o que esperar? Foi uma pergunta um pouco mais direta desse ano de Gêmeos em Júpiter para quem tem Júpiter em Touro. E aí, a carta principal dessa resposta é justamente a carta da nuvem, que ela vem precedida pelos livros e seguida pelo buquê. Aqui, tendo em vista a continuação da leitura, né, da próxima pergunta, ela me traz um conselho de que para viver esse ano em plenitude será necessário ir para além do que você consegue ver com a materialidade. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Se você tem Júpiter em Touro, Júpiter é importantíssimo, né? Ainda mais nesse momento em que às vezes o fluxo de caminhos, principalmente profissionais, eles tendem a ser um pouco mais rígidos, né? Você precisa ter um histórico, e, enfim, tem toda uma questão que eu não vou tratar agora. E às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? Eu não consigo aqui, eu não tenho o suficiente para cá, e qual caminho eu vou seguir? E Júpiter, ele vem trazer pra gente a mensagem do que nos traz satisfação, do que habita, onde habita o nosso desejo de crescimento e de expansão, o que nos traz esse prazer de saber mais e mais, estar mais imerso, né? E especificamente em Touro, a gente fala da materialidade, né? E na materialidade não no sentido ruim de dinheiro, mas não daquela materialidade que te traz uma segurança, que te traz um conforto, que te
te faz reconhecer, inclusive, o carinho das pessoas que convivem contigo. Então, a gente está falando, sim, de trabalho, né, da sua mão ir lá e produzir, da conquista de ver aquilo finalizado, das recompensas, do como você vai investir isso na sua segurança, no cuidado para você, para sua família. Então a gente fala de casa, de conforto, de descanso também, não só de trabalho, do reconhecimento da importância da sua família, né, para a sua estabilidade física, mental, espiritual. Então, Touro vai conversar justamente sobre como todos esses elementos, né, inclusive da amizade, das conversas, por mais que o foco dele não seja nas conversas, mas como a presença de pessoas também é importante, sobre como esses elementos mais terrenos constroem uma escada para evolução pessoal, provavelmente sua, né? Que está vendo que tem Júpiter em Touro. Então é esse reconhecimento de como o que você possui aqui é caro e importante para você, né? E o investimento nisso e esse crescimento não focado apenas no ganho, mas em como tanto o ganho quanto a manutenção do que já se tem, a valorização do que já se tem, né? É nesse local que a gente consegue viver o máximo da nossa potencialidade, recebendo carinho, tendo trocas construtivas, podendo observar a beleza das coisas, inclusive da própria natureza. Então olhar para fora, reconhecer que se faz parte de um todo, que a gente não foi simplesmente jogado aqui, nós somos a própria natureza, dependemos dela. Tudo isso está totalmente interligado, inclusive com a sua existência, né? Com a sua materialidade, com a sua possibilidade de vida e de vida segura e confortável para todos nessa terra. Então, por que eu estou falando disso? Porque essa mensagem principal desse ano para vocês te chama para adicionar um novo ponto de vista para além desse. Não sair disso, porque essa é a sua característica, é nisso que vai estar a satisfação profissional e de vida para vocês, né? Claro que ainda tem a questão da casa astrológica para você ver exatamente, para além das recompensas, né, no que isso vai estar focado, vai estar iluminando. Aí cada um vai ter que ver no seu próprio mapa em qual casa astrológica está o seu Júpiter. Mas para além disso tudo, há um grande benefício se você adicionar uma visão mais espiritual das coisas no seu ponto de vista terreno. Então, a gente, considerando aqui tanto essas cartas, né, do livro, do buquê, das nuvens e as cartas seguintes, há algo em que não é possível ver, ou seja, que não é material, que pode ser considerado inclusive um segredo que poucos detêm, ou seja lá como for, mas que nisso há um presente, que nisso há uma satisfação, há uma nova lente que te ajuda a viver de forma mais completa. Indo aqui para a pergunta, né, sobre... eu ainda estou sentindo essa confusão que eu vou tratar também com vocês, sobre como tirar o melhor, né, vamos chamar assim, desse novo ano. Vai ser frutífero, ok? Os cegonhas, se o seu olhar for mais leve, né, como um olhar inocente de uma criança para as estrelas e para a espiritualidade, né? Então, se as coisas aqui na Terra, se as decisões, seja lá onde estiver o Júpiter para você, ou seja lá onde estiver os seus objetivos, né? Então, qual é o seu foco desse ano? Meu foco vai ser o trabalho, meu foco vai ser a casa, meu foco ou então não, você não precisa escolher só um, né? Mas, não, meu foco é o sustento da minha família, então por isso também eu trabalho.
é olhar ao próximo, é olhar para a natureza, seja onde for, esse seu empenho vai ser maximizado se você conseguir ter um olhar mais espiritual para a situação, para o seu momento de vida, tá? Inclusive, se as coisas não fizerem muito sentido, se as coisas parecerem que estão difíceis, que não estão caminhando, talvez que estão caminhando até na posição oposta daquilo que você gostaria de estar alcançando, entenda que é só uma limitação do nosso ponto de vista, porque há coisas que estão sendo não bloqueadas, mas são de difícil acesso por não ser material, ok? Há influências para além do que a gente consegue alcançar com os nossos olhos aqui. E o conselho disso é que você possa se conectar com aquilo que é sagrado para você, com aquilo que você reconhece que a divindade, que a divindade, né, se fala a partir daquilo. Então, seja no seu momento de culto, seja no seu momento de oração, seja no seu contato com a natureza, seja na sua meditação, seja qual for o contato que você tem com o universo, com Deus, com essa força superior, é nessa compreensão de que há algo para além da materialidade, para além dos seus planos, para além dos seus desejos, que há um caminho que você vai encontrar essa calma de ir com mais inocência, aproveitando o que você já tem, vendo os buquês, as rosas, as bênçãos já colhidas ou que você vai colhendo nesse próximo ano, porque Júpiter em Gêmeos é um ano de oportunidades, então vão ter flores para você colher, vai ter satisfação. Eu estou o tempo todo olhando para baixo porque eu estou olhando para essa carta, que é incrível, a carta da família feliz, que a gente vai tratar mais à frente. Então, esses momentos não vão faltar nesse ano, mas também pode faltar um pouco de clareza na forma de direcionar as coisas. Isso vem um pouco de Gêmeos também, que vem trazendo tudo tem mais de uma opção, tem mais de um caminho, tem mais de uma possibilidade, né? E o que fazer agora, né? E o seu conselho é ouvir a espiritualidade. Por quê? Porque vão haver situações que vai ser difícil para você lidar. E por que eu tô falando disso? Porque há duas coisas. Um, considerando que o signo oposto complementar de Touro é Sagitário. Não, Sagitário não, Escorpião, perdão. E Escorpião, ele é um signo que sempre aponta a necessidade de renovação, que aquilo que dói traz transformação e crescimento. E Júpiter é crescimento. E quando a gente olha para esse lado mais escorpiano das coisas, a gente reconhece que é necessário, às vezes, podar, às vezes sentir um peso, uma dor, para a gente reconhecer que aquele não é o local e deixar ir, ok? Inclusive essa parte é uma parte que está me trazendo bastante angústia, então vai trazer um pouco de confusão e vai pedir por uma finalização. Então, respeitando inclusive essa energia escorpiana, né, que tá ali como pode complementar, ou seja, é um conselho da própria astrologia de que você precisa ter um pouco mais da energia de Escorpião, a capacidade de cortar aquilo que não tá bom, esse renovar. O arcano maior que o tarô traz pra gente é a morte. E isso não quer dizer que ninguém vai morrer, tá? Isso vai ter um impacto diferente de acordo com o assunto que vai ser mais relevante para você nesse ano, seja novamente, trabalho, de família, relacionamento, contatos, seja o que for, algo vai precisar passar por uma transformação, né? Por isso que eu estou citando tanto Escorpião, né? Que Escorpião fala da transformação, né? Como Touro, a estabilidade é o maior presente que você pode receber, né? Então, quando tem essa ação de Escorpião, esse oposto, isso fere demais, tá tocando onde é sagrado.
Então, por isso, aqui eu entendo ainda melhor, de forma mais clara, que vai ser muito importante se apegar à sua espiritualidade. Para você conseguir compreender que esse é um passo necessário, ok? A gente está falando de crescimento, a gente está falando de evolução, de receber suas recompensas dentro daquilo em que você agiu de forma com mais sabedoria e de forma mais empática com os demais, então nessa troca que a gente tem diária. Mas também vai haver algum momento, alguma coisa na sua vida que vai precisar ser podada, tá? E se não for você que faça isso, a vida vai se encarregar desse seu caminho. Ah, então, se tem alguma coisa que te traz angústia, mas que você está mantendo só pela necessidade de fazer a manutenção daquilo, porque você acha que você não consegue viver sem, o conselho para esse ano para você é respirar fundo. E se você não conseguir fazer um corte de uma vez, e acostumando a sua mente de que você consegue viver para além disso, que você consegue viver sem isso, que você é suficiente por você mesmo, você não depende de nada nem de ninguém, você consegue chegar lá e alcançar e garantir o seu conforto, a sua estabilidade por você e com as pessoas que a vida vai te trazer. Então, aquilo que não estiver bem vai ser cortado, seja pela sua ação, ou seja por uma ação do universo, ou de Deus, ou seja quem for que você atribui como a energia superior na sua vida. Então, a gente precisa considerar isso aqui, tendo em vista de que a carta da morte sempre nos lembra da renovação da vida. O Sol aqui não tá aqui à toa, né? O Sol e as cartas positivas que vão vir aqui depois não estão aqui à toa. A morte é esse momento doloroso em que a gente retira algo com o qual a gente se acomodou, mas que já não tem mais espaço para viver com a gente. E isso é retirado e a gente precisa, até como um pão, eu estou visualizando um pão que é amassado, mas para alcançar o seu crescimento e ter o seu sabor ideal e a sua textura ideal e sim, e alcançar o seu máximo, né? E aí, seguindo essa ideia do Sol na morte, a gente tem o Cavaleiro de Copas, a gente tem o Valete de Espadas, a gente tem o 10 de Copas. Então, aqui lembrando de que, para além da dor, há satisfação, há oportunidade, mesmo que ela pareça lenta, né? A gente tem esse Cavaleiro de Copas, ele não é um cavaleiro muito rápido, mas é uma construção. E quanto mais você reconhecer a presença do espiritual nisso, mais fácil vai ser passar com leveza, assim como como um fluxo de água, né? Aqui a gente está tratando de copas, até chegar nesse ponto do rio em que você vai sentir, não, é aqui que eu vivo, é aqui que eu me encontro, né? Onde o rio encontra a família. E aí a família não precisa necessariamente ser família para você, mas pode ser, né? Pode ser uma família bem estruturada, pode ser filhos, se for o seu desejo, pode ser um trabalho em que você sinta mais segurança, pode ser um local de moradia que você esteja planejando de se mudar. Então isso vai depender do tema específico da sua leitura individual, ou como eu falei, da posição da sua casa de Júpiter, então aonde é que está o seu foco principal. Mas esse caminho é certo, você chega lá. Esse é o benefício para Touro nesse ano, né? Pelo menos nesse aspecto específico você avança mais, mas você vai se beneficiar de passar nesse período com um auxílio espiritual, porque senão pode ficar muito pesado e isso pode dificultar o reconhecimento dessas bênçãos, porque a gente precisa tratar disso. As bênçãos, elas existem, mas também precisam ser reconhecidas. As flores estão no caminho, mas eu preciso parar, olhar para elas, se for necessário, né, para montar um buquê, cortá-las, montar algo bem bonito, então colher pela rua. Para colher pela rua você precisa olhar, você precisa notar que elas existem, né? Então o peso demais no coração pode dificultar o reconhecimento dessa satisfação, ok?
Então, para além dessa necessidade de leveza, que vai ser difícil vir só de você, então a espiritualidade está se colocando à disposição para estar contigo, é um ótimo presente. A gente tem o 2 de ouros, o 10 de espadas e o 7 de ouros. Essa parte aqui, ela me lembra que a morte, ela traz uma insegurança. E a gente tem de novo a finalização aqui. Então a gente tem uma insegurança, uma coisa que você está tentando administrar, né? Vamos supor que seja um relacionamento, né? Então ali os dois, mas que as águas estão muito agitadas. Aquilo não está mais te trazendo paz, né? E pode ser, seja onde for a área onde isso converse com você. Isso vai passar por uma finalização. A não ser que você lute muito para segurar, isso vai te trazer sofrimento. Você segurar uma coisa que deve morrer não é o conselho. Não é, e eu entendo a sua dor e o seu peso. Eu também sou alguém que tende a querer conservar. Mas esse não é o caminho. Não é aí que vai vir a paz, a sustentação espiritual e a estabilidade material que você gostaria. É permitir essa finalização, que aparentemente aqui, por ter aparecido mais de uma vez, vai acontecer, você querendo ou não, que você vai conseguir observar para aquilo que você tem em você. Assim, não com a percepção do que restou, não. Do que sempre fez parte de você, do que sempre esteve à sua volta. Você com seus filhos, você com seu trabalho, você com os seus ganhos, com a sua família, com os seus sonhos, com a produção da qual você se orgulha. Você vai conseguir observar para isso e ter uma percepção mais clara de que aí está a sua satisfação, de que aí está a sua felicidade, de que é daí que vai vir o crescimento, na satisfação real, não é ilusória. Então, sim, é um ano produtivo, é um ano que vai trazer ganhos, mas tudo depende do seu ponto de vista e precisa estar embasado na espiritualidade. Então a gente fecha com conselhos aqui da carta xamânica e que traz exatamente o que a gente falou agora, então ela segue se confirmando. A gente tem a iluminação, que é a essência universal, a gente tem a compaixão, que é a grande mãe, e a gente tem a sabedoria, que é a anciã. Então, com essas cartas lindíssimas, inclusive tem uma conexão aqui uma com a outra, a gente lembra, a gente precisa trazer à mente justamente de que esse meio, essa universalidade das coisas, esse poder que existe percorrendo toda a criação, esse poder espiritual, ele está com a gente, ok? Ele não só está com a gente, como se a gente permitir, ele adentra e segura sua mão, ok? E isso é muito necessário, você ter um momento de paz com a sua espiritualidade. E a gente tem aqui a Grande Mãe é um dos aspectos, da imagem de Deus, aqui numa versão feminina, aquela que traz a vida e que cura, essa energia de cuidado, Então essa iluminação divina traz a sabedoria de como seguir adiante, mesmo em face de momentos de dor. Ou seja, ok? Então eu tô aqui até gaguejando um pouco, porque eu não quero que você foque de que vai haver um momento de dor, porque vai. Então eu não posso esconder isso, mas de que essa é uma linda mensagem da espiritualidade tentando se conectar com você. Então, se você está aqui, com certeza você já tem esse interesse. É óbvio, ninguém vai vir numa leitura de tarô se esse já não é um assunto que te chama atenção. Mas há uma chamada para que isso seja aprofundado, isso seja reconhecido, que seja exercido um amor verdadeiro, uma relação verdadeira com esse ser divino que você cultiva, junto com você nessa sua espiritualidade. E isso em todas as suas facetas. Então, na faceta mais acultuada, como uma coisa apenas divina, na sua faceta mais natural, então nessa natureza em que devemos viver
em harmonia, né? A gente não fala nem de preservar, mas já que nós somos a mesma natureza, mas a harmonia com os demais, a harmonia com as demais formas de vida, com o mundo natural, porque é nessa conexão com o que está para além do material que vai vir a sabedoria, uma anciã já marcada pela vida, mas que consegue ver a beleza real de uma flor. E, para além disso, consegue viver o máximo dentro de casa com a sua família, porque sabe que é ali que está a base, a força que ela tem, que ela carrega, e esses são os seus frutos e que vai seguir adiante com força e vitalidade. Então essa é a mensagem. Eu desejo o máximo de sorte e iluminação espiritual para vocês. Que venha um avanço para além do que você desejava para esse ano, né? Caso você não estivesse pensando no avanço espiritual, essa é a mensagem que o universo tem para você. É isso que é necessário agora, é isso que vai vir ao seu encontro. Então, assim, eu tô bastante orgulhosa, apesar de nada ter acontecido. O sentimento que eu tô é de orgulho. Então, eu acho que é o que você também vai encontrar. Eu acredito que é o que você também vai encontrar no fim dessa jornada, no meio do próximo ano, tá bom? Então, é isso. Boa sorte e encontro vocês em breve. Até mais.